Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E para a aula de hoje, ou neste vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que eu deixei na enquete semana passada. Então no fim da semana passada deixei uma enquete que fazia a seguinte pergunta: é possível haver índice negativo em vetores na linguagem C? E deixei que vocês respondessem essa questão. Então tivemos ao todo 60 votos, vamos até olhar aqui. Foram 60 votos, desses 60 votos, 50%, 30 votos falaram que não é possível, 23% ou 14 votos falaram que sim, é possível haver índice negativo, e 27%, 16 votos, resolveram responder com não sei. Resolveram nem pensar um pouco ali e falar, não sei, já não sei, acho que é pegadinha, não vou responder. Mas a resposta curta para a pergunta é sim, é possível haver índices negativos na linguagem C. Mas professor, como que é possível? Como é que a gente faz para ter índices negativos? Como é que funciona? Bem, vamos dar uma olhada aqui no nosso tablet, né, pessoal? Vamos relembrar algumas coisas que a gente já discutiu anteriormente. Eu estou usando anteriormente porque quem já assistiu a revisão de ponteiros, que está logo aqui na letrinha I, o início da playlist da revisão de ponteiros, já deve ter já deve ter inferido que, parece que é possível. E sim, pessoal, índices negativos são possíveis. E como que são os índices negativos? Bem, vamos pensar, claro, na índice negativo você coloca aqui o índice negativo. Mas lembra lá o que é o índice num vetor? O que representa quando eu coloco V de zero? Imagina que eu criei lá um vetor, vamos desenhar aqui. Imagina que eu fiz lá um int V de 4 posições, certo? E eu coloco lá V de zero. O que representa o V de zero? O que vocês acham? Bem, vocês lembram? Vamos desenhar nosso stack para simplificar a nossa vida. Quem assistiu a nossa revisão de ponteiros já está careca de saber sobre as stacks. Então vamos pensar o seguinte: se a gente desenha ali nosso stack, faz um vetor de 4 posições, a gente cria aqui um vetor V, 4 posições, então está aqui a 4 posições, e vamos chutar aqui que ele começa o endereço 0x10, e a gente tem aqui o V de 0, a gente tem aqui o V de 1, aqui o V de 2 e aqui o V de 3. Então o que acontece é o seguinte: se a gente tem o nosso vetor V, ele começa no endereço 0x10, quer dizer que o índice 1, quer dizer que o primeiro índice o índice 1 do vetor é somando 4 bytes nesse endereço inicial, porque o endereço inicial, os primeiros 4 bytes são o primeiro elemento, e os próximos 4 bytes são o segundo elemento. Então, quando a gente soma 1 num ponteiro que é do tipo int, a gente soma 4 bytes nele. Então, somando 4 bytes, a gente vai para o índice 1. E soma mais 4, vai para o índice 2. E soma mais 4, vai para o índice 3. Então, acessar o V de 0 é a mesma coisa que acessar o V, né? A gente fazer aqui, desreferenciar asterisco V. E acessar o índice V de 1 é a mesma coisa que a gente acessar asterisco V mais 1, né? Então a gente consegue ali acessar o índice V mais 1. E como é que eu faço para acessar o índice menos 1? É a mesma coisa, a gente pode colocar aqui V de menos 1, que equivale a desreferenciar V de menos 1. Mas o que acontece com V de menos 1? Quer dizer que eu pego o endereço V e subtraio 4 elementos, 4 bytes. Então se eu subtrair 4 bytes, quer dizer que eu vou cair aqui, ó. Desse meu primeiro desenho aqui, eu vou cair nos 4 bytes anteriores ao início da minha pilha. E muito provavelmente o seu programa vai levar o famigerado, famoso segmentation fault. Certo? Então o sistema operacional vai interromper o seu programa e vai avisar: olha, você está acessando uma área de memória que não pertence ao seu programa. Puxa vida, que legal. Mas e daí, professor? Se você está falando isso aqui, quer dizer que não dá para eu ter um índice negativo. Calma, vamos pensar um pouco. Vamos pensar o que pode acontecer. Vamos imaginar que a gente tem de novo aqui a nossa pilha, a nossa stack. Desenho aqui a stack. E vamos pensar que a gente tem aqui um programinha mais simples, que a gente declarou o seguinte: a gente fez aqui int n, e a gente fez aqui um int v de 3 posições. Então quer dizer que o primeiro n, ele vai cair aqui, né? Se seguir essa lógica, e a gente vai cair, e na sequência, logo após o n, a gente vai criar o nosso vetor v, vai cair o v de 1, e vai ter aqui o v de 2. Pronto, então a gente tem o v, as 3 posições. Então se o meu vetor começa a partir desse ponto aqui, é o primeiro elemento, se eu acesso lá o índice menos 1, o v de menos 1,
Muito provavelmente, né, se nesse nosso exemplo aqui, a gente vai cair na variável n. Então, v de menos 1 nesse caso é a variável n, então a gente vai acabar manipulando a variável n. Se eu não estou tomando cuidado, se não era o que eu queria que acontecesse, danou-se, né? Então quer dizer que a gente vai acessar, a gente vai modificar uma variável que não deveria ser modificada. Então, imagine que o n fosse uma variável de controle de vetor e a gente acabasse manipulando ela lá. A gente ia causar muitos problemas. Mas, professor, tá bom. Mas o único jeito de eu acessar um índice negativo no meu vetor é acessando ele de forma errada? Não, não é acessando de forma errada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui uma outra variável, um ponteiro, o índice asterisco Vn, e a gente pode falar que o Vn ele é o endereço de memória do V de 1. Ou seja, o Vn de 0 ele vai cair no endereço V de 1. E o Vn de 1 ele vai cair no endereço do V de 2. E o Vn de menos 1 ele vai cair no endereço V de 0. Então agora a gente não tem nenhum problema, né? A gente montou um novo vetor que começa aqui na posição, o nosso Vn0 equivale ali ao V de 1. Então se eu subtrair 1, a gente vai cair ainda numa posição que a gente tem alocada. Se eu somar 1, eu vou cair numa outra variação que está alocada. E a mesma coisa vale quando a gente faz a alocação de memória, né? Então se você faz lá uma loc, a gente pode pensar aqui um int asterisco x, que é igual a malloc de size of int vezes 10, então quer dizer que o endereço de x ele vai cair no primeiro endereço. A gente pode falar que x é igual a x mais 1. Então agora a gente está no primeiro índice do nosso vetor. Então agora o x no índice 0 ele vai cair no que seria o x0 inicialmente. Então a gente consegue ficar manipulando o endereço desse jeito. Mas para que eu faria isso? Por que eu iria desperdiçar? Por que eu ia querer acessar um endereço, um índice negativo do meu vetor? Mas aí para que eu vou usar o meu vetor negativo? Eu vou contar um caso meu de por que eu resolvi usar um índice negativo no meu vetor. E no caso não foi nenhum vetor, foi uma matriz. Então imagine que eu coloquei uma matriz com um ponteiro de ponteiros. Então vamos desenhar aqui uma matriz. A gente pode imaginar que a matriz aqui, né, possui várias linhas e várias colunas. E aí o problema que eu tinha é o seguinte: eu considerava que essa minha matriz era uma imagem. E eu precisava manipular todos os elementos em volta de cada pixel. Então você pode pensar que cada elemento aqui é um pixel. Então vamos supor o seguinte: então imagine que eu estava aqui na coluna 0, na linha 0, e eu precisava manipular todos os pixels em volta. Para manipular os pixels em volta, eu acabo manipulando esse aqui e esse aqui. Só que, se eu estou aqui no meio da minha matriz, então vamos supor que eu estivesse querendo manipular aqui, manipular todos os elementos em volta representaria todos esses aqui que eu marquei de azul, todas essas 8 bolinhas aqui. E daí, o problema é o seguinte: eu queria fazer uma forma genérica para não ter que ficar fazendo if. Então, se eu não vou fazer if, eu vou acessar todos esses elementos aqui. Quer dizer que eu iria precisar ainda aqui de uma linha anterior, né, uma linha menos 1, e eu ainda acabava acessando uma coluna negativa. Aqui é uma coluna negativa. Que aqui vamos redesenhar aqui. Então, menos 1, aqui é menos 1. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então eu percorria para cada linha e para cada coluna, eu olhava todo mundo em volta para fazer alguma manipulação, que não interessa agora, mas eu precisava fazer isso. E daí, para não ter que ficar controlando, se eu estou no índice 0, então quer dizer que eu não vou nem para a esquerda, se eu estou na linha 0, eu não vou para cima, eu criei uma borda na minha matriz inteira, em todos os lados, ou seja, eu criei mais elementos ao lado e mais elementos embaixo, mais elementos em cima, de forma que toda vez que eu precisava olhar alguns elementos em volta, não fazia nenhuma diferença, eu deixava uma cor, um pixel neutro, que não fazia diferença na minha conta, e eu manipulava eles de forma natural. Então, a mesma função que manipulava pixels no meio, manipulava os pixels nas bordas, sem nem saber que estava manipulando o pixel na borda, só que eu sempre trabalhava na imagem dessa forma, o que é bem legal. Então a gente economiza um monte de lógicas que parecem complicadas e aqueles ifs horríveis que entram no código,
Em contrapartida, eu gasto um pouco mais de memória para fazer eles. Poxa vida. Então, essa é uma funcionalidade legal que funciona naturalmente. E o que é interessante, né, que eu até queria comentar, existem linguagens, como é o caso do Pascal, que você define o intervalo que o vetor vai funcionar. Você pode falar assim, olha, eu quero um vetor que vai de -10 até +10. Então, já naturalmente, na linguagem, o vetor tem o acesso negativo, ou o que você quiser, dentro dos índices do seu vetor. É legal, porque você conseguiria fazer essa manipulação aqui de forma bem mais trivial, porque você criaria uma matriz que vai de -1 até até n+1, e a mesma coisa para linhas e colunas, né? Então deixaria de uma maneira mais fácil. Agora, se eu quero usar matrizes estáticas para fazer isso, vai ser um pouco mais complicado, que a gente não vai... o jeito que ele converte é um pouco diferente, então é melhor... Assim, não vai... Você vai ter que fazer uma lógica um pouco diferente para conseguir fazer. Mas se você está manipulando exatamente ponteiros e alocando matrizes como ponteiros de ponteiros lá, vai funcionar. Inclusive, se você não viu como que manipula ponteiro de ponteiros e matriz, acesse aqui a aula específica da revisão de ponteiros que fala sobre isso, certo? Bem, a ideia era justamente isso hoje, pessoal. Eu só queria contar se é possível, se não é possível. Eu deixei a nossa enquete e eu achei legal que todo mundo respondeu. Acho que seria mais legal se mais gente respondesse, seria mais interessante. Mas acho que ficou legal. Tivemos um grupo até grande de gente respondendo. Espero agora que quem respondeu não e não sei tenha entendido por que a gente pode ter. E quem respondeu sim, espero que eu não tenha chutado sim, só porque a pergunta parece que o professor vai falar que sim, né? Então, acho que isso fica bacana. Bem, e aí, por hoje é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, acho que vai ser legal. Nós estamos já com 82 inscritos, quem diria, né? Quem sabe a gente chega a 100 e faz uma live de comemoração dos 100 inscritos aí. A gente conversa mais tarde. Então, por hora, vai ficando aí 2 vídeos na tela. Provavelmente os vídeos mais recentes do canal para você escolher aí e assistir, se divertir, se deliciar com a linguagem C. Que por enquanto é que a gente tem mais discussão sobre linguagem C e no futuro mais outros assuntos aí. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais. Tchau.